Oi, pessoal. Bom dia, então. Boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos começar o nosso conteúdo de crianças, né? O nosso conteúdo infantil. Deixa eu ver aqui a melhor luz. E a gente vai utilizar, então, a bibliografia da Michelle Briand, que é o que a gente sempre utiliza dentro da nossa metodologia do curso superior, tá? Então, basicamente, esse livro aqui é muito bom. Se vocês verem ele na promoção para comprar, ele é um pouco caro. Mas é basicamente as ideias dela que a gente vai utilizar para desenvolver quase tudo, tá? Então, hoje a gente vai usar a proporção dela para desenvolver 3 tipos de corpos infantis, né? Desde crianças que seriam ali pequenas, neném, que ela fala, né? Bebê. E depois crianças um pouquinho maiores, tá? Bom, e aqui a prof fez o esqueminha, mais ou menos, dessa proporção que a gente vai adotar, que ela vai se dividir, então, entre o bebê de colo, o bebê maior, a criança menor e a criança maior, tá? Algumas das biografias vocês vão ver que a partir da criança menor eles começam a fazer distinção de gênero, que nem na Michelle Briand. Pessoalmente, eu não ligo muito, assim, para isso, então eu acabo apagando um pouco essas distinções até ali a pré-adolescência, tá? E o nosso resultado final da aula, então, a nossa entrega vai ser, uma das entregas vai ser isso aqui. Esses 4 corpinhos, né, divididos aí por o que não seria exatamente uma faixa etária, mas por tamanhos mesmos. E o que vocês vão pensar? Talvez vocês encontrem algumas biografias que dizem assim, 3 anos, 4 anos e por assim por diante. Como hoje em dia varia muito as idades, a gente costuma, então, utilizar, assim, mais ou menos uma aproximação, como bebê ou criança, porque daí quando vocês fizerem a coleção de vocês, é que vocês vão olhar e vão pensar assim, não, a minha criança se enquadra mais nesse perfil, a minha criança fica mais perto disso. E daí vocês vão descobrindo e vão desmistificando aí qual que seria a idade adequada. Essa criança maior que ela coloca aqui na proporção, para mim ela já seria praticamente uma pré-adolescente, tá? Mas daí é de interpretação de cada um, beleza? Vamos começar a preparar nossa folha, então? Beleza, pessoal. Então, para começar, a gente vai layoutar a nossa folha de uma forma que ela fique com uma distribuição legal, né? Aqui eu fiz de um jeito, mas depois eu refiz, então, para que ele fique melhor ocupado na folha. A gente pode começar do seguinte, a gente vai medir algumas linhas, que são as linhas de posição desses nossos corpinhos, tá? Então, a partir daqui da borda, vocês vão colocar 4 centímetros e depois vocês vão dividir de 6 em 6. Então, mais 6, mais 6, mais 6. Vou chegar aqui no 22. Façam essa marcação em toda a folha. 4 primeiro, depois 6, 6, 6. Para quê? Para que a gente tenha as nossas linhas guias, ó, bem colocadas e bem bonitinhas. Que vão ser as linhas centrais de equilíbrio das nossas crianças. Deixa a sua régua bem retinha. E vai trabalhando. Beleza, né? Então, eu tenho aqui 4 linhas para as minhas 4 criancinhas. E eu vou dividir a folha também de uma forma que eu consiga colocar as minhas casas, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, 2 centímetros para baixo, a partir da borda da folha, que daí vai dar um espacinho de trabalho bem legal ainda pra gente. 2, 2, 2, 2. Fazer bem fraquinho para não me atrapalhar. E aqui embaixo eu coloquei apenas, ó, 1 centímetro. Só assim para dar como se fosse um chão.
Show, show, show. Show, show, show. Beleza, então com o chãozinho aqui certinho. E agora eu vou dividir essa minha folha naquele mesmo valor que a gente utilizava da cabeça do adulto. Então, 3 centímetros, a gente vai dividir ela toda de 3 em 3. O que acontece? Na criança, né, na nossa vida, a gente vai crescer muito pouco a relação da nossa cabeça. Na verdade, a nossa cabeça é grande desde sempre e é o nosso corpo que cresce. Então, a gente vai ter poucas alterações em relação a esse tamanho de cabeça. Eu, pessoalmente, não vou alterar nada. É por isso que a gente sempre vai ter a impressão que o neném ele é cabeçudo, né? Porque na proporção do corpo, a cabeça parece maior. E conforme a gente vai crescendo, o que vai mudar na proporção do rosto é que o rostinho, né, ele vai sendo como se fosse repuxado para trás no tamanho da cabeça. Então, a gente vai sempre marcando aqui de 3 em 3, né, para formar essas nossas casas. Claro que se você está trabalhando com uma cabeça menor, você quer fazer uma cabeça diferente, cabeça de 2,5, você pode utilizar. Eu recomendo 3, porque quando a gente está trabalhando no adulto, a folha fica mais bem utilizada. Mas é critério de cada um. Beleza, então eu tenho aqui a minha folhinha preparada e agora eu vou começar a desenhar. Na primeira criança, que é a criança assim que ainda vai ser um bebê de colo, a gente vai perceber então que existe uma diferença na relação do pescoço adulto, né? O pescoço adulto do croquis de moda ele é bem longo, ficaria mais ou menos aqui. Mas na criança a gente vai utilizar apenas 1/4, tá? 1/4 de casa ali, 1/4 de 3 centímetros. Esse 1/4 de 3 centímetros, então, vai dar 0,7, tá? Então, ela vai ter o pescocinho menor, que é uma característica bem forte. E o que a gente vai perceber? A gente vai perceber que a estruturação do ombro, ela é menor do que adulto. Quando a gente vai crescendo, daí o ombro vai ficando um pouquinho maior. A gente vai perceber também que a criança, no início do croquis de moda, ela não vai ter tanto essa forma, que é uma forma ampulheta, que a gente conversou na aula passada, né? A gente vai utilizar, então, assim, uma forma um pouquinho mais arredondada. Ó, ela até coloca, assim, essa bolinha, né? Eu coloquei outro esquema. Então, formas um pouco mais arredondadas para dar, assim, essa característica de fofura, né? E com o tempo, então, a gente vai deixando a criança um pouco mais quadrada, até chegar na adolescência, onde ela vai ficar bem quadradona, para daí a gente fazer as distinções do que seria ali a função do corpo biológica, né, de reprodução, que daí a gente vai colocar em algumas características masculinas ou femininas. De novo, isso é um estereótipo padrão, né, que a gente vai ter, mas se vocês querem adotar outros parâmetros, né, desenhar aí pessoas que não têm as características binárias tão acentuadas, por mim, tá show de bola. Mas só para ficar registrado, então, que a criança normalmente a gente vai fazer ela mais bolotudinha. E depois as pernas a gente vai procurar dividir, então, ao meio. Conforme a gente for crescendo na escala aqui, a gente vai já começar a estilizar ele para ele ficar um pouquinho mais de moda, com o do joelho para baixo, um pouquinho mais comprido, tá bom? Então, vamos começar. Nessa criança aqui, a gente vai ter 4 cabeças. Então, ó, 1, 2, 3, 4. E a gente vai vir aqui, nessa nossa quarta casa, desenhar a nossa cabeça. Lembra sempre de tentar desenhar as alturas e as larguras de forma simétrica, em concomitância. Se você, por acaso, tá enferrujadinho, pega lá os exercícios de destreza manual da última aula. E aqui, ó, a gente vai colocar justamente o valor do nosso pescoço, que é 0,7 centímetros. E para a largura, então, a gente vai utilizar a altura da cabeça deitada, né? O valor da altura da cabeça.
o que vocês vão perceber, né? Na outra metodologia ali do feminino, a gente tinha mais que o valor da cabeça. Eu utilizo 4. Então, aqui eu vou utilizar 3, por quê? Porque a criança é menorzinha e depois, conforme a gente vai crescendo, ela vai ficar no 4, tá? Então, estruturei aqui o meu ombrinho. Para fazer o quadril, eu vou vir aqui, ó, pula uma casinha, vou vir aqui na metade da casa 3, achei a metade. E eu vou colocar, então, um quadril que ele é um pouquinho menor do que o nosso quadril, a medida do nosso ombro. Então, não vai ficar tanto aquele formato ampulheta, né? Ele vai ficar mais parecido com o formato triângulo invertido. Então, eu coloquei 3 centímetros, né? 1,5 para cada lado no meu ombro. Eu vou colocar um pouquinho menos. Eu vou colocar 1,2. Que daí vai ficar, então, 2,4. Igual dos dois lados. E essa medida aqui, ó, vai ser a minha cintura. Essa minha cintura, eu vou colocar, então, um pouquinho menor ainda, só pra fazer, assim, a entrada da barriguinha. E vou colocar 2 centímetros. E daí eu vou juntar. Mas olha só, ao invés de eu juntar isso com aquelas formas super retas, eu já vou colocá-las mais arredondadinhas, estão vendo? Ó, sai aqui levemente redondinho. E chega levemente redondinho também. Assim, tá? Aqui eu até posso fazer ela um pouquinho mais arredondadinha, para como se a gente tivesse a nossa linha da pelvis um pouquinho mais para baixo, ok? Bom, feito isso, o que eu vou adicionar agora? Eu vou adicionar justamente o que seriam os meus membros, a estrutura do meu corpinho. Tá tranquila, tá safo, é isso aí. Então, aqui onde sobrou um espacinho, eu vou colocar a minha rótula. E, agora que já tem a cintura aqui, eu vou tirar. O que eu vou pensar? Vou pensar que as demais regras do corpo humano, elas vão se manter. Então, aqui na minha linha da cintura sempre vai estar o meu cotovelo, que nem no nosso, na nossa figura feminina. Aqui na linha do pubis vai estar o punho. Eu posso vir aqui, ó, a partir do meio que eu identifico que seria a linha da virilha e colocar as rótulas da perna. E o que vai acontecer agora? Eu vou precisar colocar, eu vou distribuir a minha perna nesse espaço, tá? Então, a recomendação da prof é que vocês coloquem ela mais ou menos no meio. Ó, a partir aqui de cima da minha rótulazinha, eu tô com 4,1. Eu vou botar 2 e alguma coisinha, como um registro de linha do joelho, tá? Se você não sabe onde colocar o joelho, coloca no meio da perna, que anatomicamente é o que é o mais correto. Vou deixar minha rótulazinha do joelho mais próxima aqui. E aqui, ó, eu posso já colocar uma batatinha, que é o pezinho da minha criança, de até meio centímetro, e fazer a rótula do tornozelo, tá? Prof, a criança a gente tá fazendo menorzinho o pé, né? A gente vai ver que conforme vai chegando na idade adulta, a gente vai escalonar o pé para deixar ele mais alto, né? Para deixar ele naquela impressão mais de salto, que deixa a figura um pouquinho mais esbelta. Mas isso também é critério de vocês. Conforme a gente vai avançando na figura, eu vou mostrar para vocês alguns desenhos de pés que eles ficam um pouquinho mais perto do realismo e que dá para entender melhor o que é essa forma do pé no croquis de moda, tá? Vou ligar aqui as minhas rótulazinhas. Vou fazer aquele biquinho na minha mãozinha. Mãozinha aqui vai bater, ó, praticamente na linha do joelho. E depois disso, então, vou ligar aqui o que seriam
as rótulas da minha estrutura da perninha. Vamos colocar a pele? Então, olha só. Mesma regrinha, né? Vai ter ali um pescocinho de mais ou menos 1 centímetro. Vem pra cá. Tenta não deixar esse ombro muito fundo, com uma sensação assim de ombro meio criança subnutrida, né? O infantil tem essa questão que enquanto o feminino e o masculino a gente tenta fazer um corpo muito magro, né? Conforme a passarela, que isso aí é uma discussão que a gente pode ter também. Pessoalmente não me sinto contemplada. O corpo infantil a gente justamente busca o contrário. Então a gente quer uma criança gordinha, fofinha. Uma criança aí que a gente vai identificar como um padrão que ela é bem nutrida, vamos dizer assim, né? Então, normalmente a gente vai trazer linhas um pouquinho mais largas, mais arredondadas, mais gordinhas. Lembra da lógica do braço, do croquis feminino? Mesma história. Faz o desenho da sua mãozinha. Ninguém nessa sala veio conversar comigo sobre dificuldade, veio zoar o meu vídeo anterior que tava com 20 minutos de áudio cagado. Estou com a suspeita de que estou falando sozinha. Se eu estiver falando sozinha, não tem ninguém para me avisar. Bom, e agora a gente vai fazer aqui o corpinho, tá? Então, o corpo infantil, obviamente, a gente não vai colocar detalhamentos de mamas desenvolvidas, né, de seios. A gente pode trazer ele mais retinho. E daí eu vou dar, assim, uma dica que eu acho que é uma dica mais de estilo, né? Que é um pouco mais do meu estilo. Quando você fizer a descida aqui da perna, da barriga pra perna, você faz assim como se fosse uma entradinha, ó, da barriga, pra ficar assim com uma carinha um pouquinho mais barrigudo. Senão a gente perde um pouco a forma, fica parecendo o ET. Sabe os ET lá, as formigas do MIB? Então, vai ficar meio assim. Então é legal você dar alguma insinuação de barriga para que a gente consiga entender melhor o tronco dessa criança. Desenhe aqui a sua perninha, mesma regra de perninha do adulto. Então, ó, um ladinho mais raso, joelho acentuado, curvas. E vai contornar a bolinha, a batatinha do nosso pezinho. Beleza? Então, essa daqui é quem? Esse aqui é o bebê de colo. Um baita colo, que eu já acho ele meio grande. E a gente utilizou, então, 4 cabeças, tá? Vamos pro próximo, então, agora, que é o bebê maior. Beleza, pessoal, então vamos estruturar agora o bebê maior. E o bebê maior, ele tem aqui, ó, 4 cabeças e meia, tá? A gente pode ir escalonando, basicamente, de meia em meia cabeça, que daí a gente teria, assim, um prisma maior de tamanhos legais para explorar no infantil. Bebê maior, a gente vai contar essa meia cabeça, então, a partir da parte de cima da última cabeça que nós fizemos, tá? Então, olha só como é que a gente vai fazer. Aqui seria a cabeça anterior do último bebê. Então, vou vir aqui e colocar 1,5 para cima, 1,5 para baixo, para ficar com uma cabeça e meia. Desenhe, então, a parte arredondada. Lembra, né? Um lado em relação ao outro. E a gente vai começar, então, as mesmas distinções do que seria o pescoço e do que seria o nosso ombro, tá? Ó, o pescoço ainda nessa idade vai continuar com aquela regrinha de ser 1/4 da casa. Então, vai ficar aqui com 0,7. 0,7, desenhei meu pescocinho.
Vou colocar, então, 3 centímetros ainda, 1,5 para cada lado. E vou estruturar o resto aqui, então, da seguinte forma. Dessa última casinha aqui, última não, né? Mas dessa casinha aqui, depois de uma inteira abaixo do ombro, eu vou descer mais um pouquinho. Eu vou descer também 0,7 para fazer o nosso quadril. 0,7. Quadril, aquele tamanhozinho que a gente colocou, então, ali, ó, 2,4, né? 1,2 para cada lado. E depois nós vamos medir o que tem aqui, né? Quantos centímetros tem aqui? A gente tem mais ou menos 4,5. E achar a metade. É nessa metade, então, que vai ficar a nossa linha da cintura. E, de novo, a gente pode colocar, então, um pouquinho menos. Colocar um para cada lado, para ficar uma cintura de 2 centímetros nessa construção. Fiz isso. Ó, lembra de vir ele um pouquinho mais arredondadinho. Vem pra cá. E traz a bolinha mais arredondadinha pra cá. Uma coisa que eu tenho estudado e tal, basicamente, quando a gente imagina o desenho como linguagem, é pensar que a gente vai adquirindo vícios de linguagem, né? Na linguagem falada e na linguagem escrita. A prof tem vários, vocês devem ter percebido que eu falo muita coisa no diminutivo. Mas... E tô tentando parar, ok? Mas o desenho vai funcionar a mesma coisa. Então, o que acontece? Se a gente trabalha muito tempo com o feminino, que foi o meu caso, a gente acaba tendo a mão viciada em fazer algumas coisas. Nesse caso aqui, vocês vão perceber que eu tenho uma mão viciada para fazer essa cintura de abelha aqui, de vespa, né? Que muitas vezes eu não quero, não gosto. E isso a gente só vai conseguir perder com bastante treino, tá? Então, bora tirar essa ferrugem, né? Bom, de novo, o restante dos elementos, ele vai se permanecer na proporção, que é a proporção da anatomia humana. Então, na linha da cintura, a gente vai ter as rótulas do nosso cotovelo. Na linha do quadril, a gente vai ter as rótulas do nosso punho. No meio da virilha, a gente vai sair, então, as rótulas que vão dar origem à nossa perna. Aqui, em cima dessa linhazinha, a gente já pode esquematizar, então, o joelho. Eu sempre faço o joelhinho um pouquinho mais pertinho, pra ficar, assim, mais fofinho mesmo, tá? Uma ideia, uma sensação de joelho vago. Faz a sua bolinha, a sua batatinha de até meio centímetro, mantendo, né, as outras distinções. E vamos colocar a mãozinha. Tem gente que gosta de estilizar a mão infantil pra ficar bem pequenininha, tá? É uma opção. Estruturei, beleza. Então, vou botar a pele. Venho aqui, então. Coloco o meu pescocinho. Vou ter o cuidado para fazer ele arredondadinho, né? Não tão magro, não tão ossudo. Ó, aqui com o lápis não dá de ver, mas a gente faz essa saída aqui, ó, meio que abrindo e depois fechando em direção à cintura. No feminino a gente faz isso um pouco mais reto, tá? Faz o seu bracinho mais gordinho. Mãozinha bem delicada. Ó, sai, entra pra cinturinha.
Aqui eu já não fiz tanto aquela barriguinha, né? Eu já deixei ela um pouquinho mais retinha. E o que acontece, gente? Se a gente for trazendo muitos elementos do masculino ou do feminino, o que vai acontecer com essa criança? Ela não vai ficar uma criança, ela vai ficar tipo uma ideia de mini adulto, né? Então, cuidar a mãozinha com isso. É muito comum a gente ver, por exemplo, em pinturas antigas, né, principalmente ali do aquele quadro As Meninas, do Rembrandt, que a estrutura é muito parecida como se fosse um mini adulto e não uma criança. Daí a gente vai entrar em várias discussões, né? A gente sabe que a infância é uma construção da modernidade. Isso aí é um assunto bem legal pra gente discutir na moda também. Mas o que é ser criança, o que é parecer uma criança, é um conceito bastante recente da nossa história enquanto civilização. Beleza? Então, estruturei aqui a meu bebê maior. E ele teve, então, 4 cabeças e meio. Vamos estruturar agora a nossa criança menor. Então, primeiro a gente tinha bebê e agora a gente vai para a criança. Essa criança menor, ela vai ter pouquíssimas mudanças, tá? Mais uma das mudanças é o pescoço. Vocês vão perceber que o pescoço dela já vai ficar um pouquinho maior, ocupando 1/3 da cabeça. E, no mais, são poucas alterações. A gente pode começar a fazer o pezinho um pouquinho mais levantado, mas as alterações mesmo vão estar aqui na criança maior. Essa criança maior, pra mim, ela já teria aí de 10 a 12 anos, tá? Então, aqui eu identifico que ela ficaria em torno de uns 6, 8 anos, dependendo da criança. Aqui estaria em torno de uns 4 e aqui seria por volta de 2 anos, beleza? Bom, essa criança menor, ela vai ter, então, 5 cabeças, né? Então, a gente vai ocupar aqui, vai escalonar uma cabeça inteira. Ai, molhei minha folha. Pra desenvolver essa criancinha. Vou vir aqui, vou fazer a minha cabeça. Hoje tá legal o vídeo, né? Tá dando pra me ouvir e tá dando pra enxergar direito. Olha que coisa mais maravilhosa. É o progresso, galera, é o progresso. Como eu comentei com vocês, a gente vai ter aqui, ó, 1/3 da casa. Então, se eu tenho 3 centímetros, eu vou ter um pescoço de 1 centímetro. Porque ela tá crescendo, tá empescoçando. Pescopata. Ombro, então vai ser de 3 centímetros. E aqui tá um macetinho, ó. A gente pode fazer a linha do nosso quadril meio centímetro acima aqui dessa casa. Deixar um espacinho maior agora já para as pernas, para que ela fique com uma característica já mais de moda. Estou utilizando 2.4 para a linha do meu quadril ainda. E para fazer a minha cintura, eu vou colocar aqui, ó, também meio centímetro abaixo. E vou colocar os meus 2 centímetros. Lembrando que essas medidas são recomendações, né? Se vocês tiverem uma referência diferente, se vocês quiserem arriscar, faz o planinho de aula, entende o que você está fazendo e depois brinca e arrisca aí. Porque o desenho da criança é pra gente brincar mesmo. Sempre falo, né? Olha, não tá escrito em pedra. Você pode alterar. Você pode brincar com a forma, brincar com o conceito. Eu só tenho que entender o que você fez, tá? Tadinha das minhas crianças, elas sempre tem uma escolhazinha desse lado. Beleza. Vou colocar as minhas rótulas, rótula. Aqui
linha da cintura é a linha do cotovelo, linha do quadril é a linha do punho, rótula do meio da virilha para sair a perna. E o nosso joelhinho, ele vai ficar também um pouquinho mais para cima, tá? Vai dar uma sensação mais legal, porque o nosso pé vai consumir muito da proporção da criança. Então, vem aqui e coloca meio centímetro para cima. Faz a sua linhazinha auxiliar para ajudar. Aqui você já pode deixar a batatinha assim, um pouquinho mais comprida. E vai ligar essas formas. Hoje eu tô mais solta, né? Tô sem usar a régua. Confesso que ainda fico meio nervosa para gravar a aula. Dá medo de errar, medo de ter que refazer tudo de novo. Mas a gente vai pegando. Fiz aqui então a estrutura óssea, né? A estrutura básica do esqueletinho da minha criança menor. Vamos colocar pele? Então vamos lá. Mesma regra do pescocinho. Coloca aqui a sua linha do ombro. Pra cá. Lembra de fazer a mãozinha mais certinha, mais bonitinha. Arredondadinho. Lembra de trazer aqui, ó, uma saída. Depois a gente vai passar a caneta e a gente vê melhor. Perninha gordinha, rolicinha, bonitinha. Faz aí uns detalhezinhos de dedinho. Tá aí, então. Nossa criança menor. Quantas cabeças? 5 cabeças. Beleza? Pra nossa criança maior, então, que é uma criança assim que ela já tá mais perto da pré-adolescência, né? A gente vai utilizar 6 cabeças e meia, tá? A gente vai ver que o corpo dela vai ficar um pouco mais retangular e ela já vai ter estruturas um pouco maiores. Uma coisa que é bem interessante também, por exemplo, assim, ó. Eu vou fazer eu e Prof uma coleção que é uma coleção mãe e filha, né? Já viram dessas? O que você vai pensar? Que é interessante a gente ter um contraste entre o tamanho adulto e o tamanho infantil. Então, quando a gente tem uma criança pequena e um adulto bem gigantão, é que a gente consegue conceber melhor esses contrastes, tá? Lembra daquela historinha de referências que a gente sempre fala, que o prof conversou com vocês? O prof gosta muito da Clamp, né? Da Clamp, de animes desse estúdio. E eles têm essa característica, então, de crianças bem pequenininhas e adultos gigantões pernudos, né? São recursos que a gente pode utilizar para dar um pouco de estilo. Bom, então vou vir aqui e vou colocar, ó, ela vai ter 6 cabeças e meia. Então, vou fazer aquele macetinho. Coloca 1,5 para cima, 1,5 para baixo. Aqui a gente vai utilizar, então, 1/3 ainda. Só quando chega no adulto a gente faz o pescoço mais comprido. Então, é 1 centímetro, né? 1/3 de cabeça. E aqui a gente já pode começar a alargar um pouco o ombrinho dela.
Então, normalmente a gente usava o ombro com 3. Agora a gente pode utilizar assim, ó, o ombro com 3,5, 3,4. Aqui debaixo do nosso pescocinho. Opa! Fiz muito para baixo. Aqui. Beleza. A gente vai subir, então, cerca de 0,7. Então, ó, deixa 2 casas. 0,7. Para fazer a linha do nosso quadril. E a gente pode ter também, então, mais ou menos a mesma medida que a gente colocou ali em cima. A gente já vai começar a formular um corpo um pouco diferente. Então, aqui em cima a gente usou 3,5, 3,4. Vou botar com 0,4 que fica mais certinho, tá? Aqui eu vou utilizar também. E a mesma coisa na nossa cintura. Então, antes a gente estava usando uma cintura de 2 centímetros. Aqui a gente vai deixar essa cintura um pouquinho mais larga. A gente vai utilizar 3 centímetros. O que nós vamos pensar, galera? Que o corpo da criança, quando ela começa a entrar ali na pré-adolescência, ele fica aquela coisa meio confusa, né? E isso é normal. Então, a gente vai desenhar ele um pouquinho mais retinho, porque o desenvolvimento dele tá começando a ficar diferente. Daí a gente tem aquela noção que o adolescente, ele é desengonçado, né? Por quê? Porque ele tá realmente passando por um processo de se adaptar ao próprio corpo. Um corpo novo, que ele tá desenvolvendo aí para ser mais apto à vida adulta. Fiz aqui a estrutura do meu corpinho e vou colocar os meus membros. Sempre a mesma regra. Então, ó, cintura, até aqui posso botar mais. Ah, eu já tava considerando o movimento. Cintura, cotovelo, pubis, punho. E assim, ó, vocês vão perceber que a prof sempre coloca um pouquinho para cima, tá? É que eu já tô considerando o movimento, né? Eu tô muito acostumada a fazer assim. Mas a gente vai ver mais sobre o movimento depois que a gente terminar o masculino. Então não se preocupe. Vai dar para entender porque que ele vai ficar um pouquinho assim. Meio da virilha. E aí que tá, ó. A gente pode fazer o joelhinho dela daqui, deles, daqui para baixo. Vou deixar essa parte aqui da minha perna já um pouco mais alongada, um pouco mais parecidinha com um croquis de moda estilizado do adulto. Posso trazer, ó, um pezinho um pouquinho maior, com cerca ali de 1,2 centímetros. Mas se você não quer medir, faz no olho. Isso é uma coisa, assim, que vocês vão ver de bastante diferença entre a metodologia da professora Mara e a minha metodologia. É que eu sou muito assim, ó, tenta fazer no olho, né? Em vez de tentar dar uma proporção, uma medida. Os dois métodos têm o seu valor e eu entendo que talvez para alunos que sejam um pouquinho mais inseguros, a medida ela é uma segurança, né? Mas é interessante a gente começar a treinar o nosso olho. Se vocês leram o texto da Beth Edwards que a prof passou para vocês, a gente vai perceber então que o desenho ele é justamente uma forma de olhar, né? Que a gente precisa ter mais treinada para que a gente consiga desenvolver um desenho então mais legal. Então, com o tempo, a gente vai desenvolver um olhar assim que eu não preciso medir 1 centímetro. Eu não preciso medir 15 centímetros. Eu sei só de olhar, tá? E isso a gente vai ter na modelagem na costura também. Não sei se vocês estão trabalhando com modelagem, né? Mas, a margem de costura é 1 centímetro. Então, na costura, a gente vai adquirindo essa habilidade de medir medidas com o olho, basicamente, da mesma forma, tá? Bom, vamos lá. Pescocinho. Aqui a gente já pode começar a fazer ela um pouquinho mais reta, não tão arredondada. Faz o seu bracinho, mesma regra. Que a gente viu na aula passada. Vem pra cá. Aqui tá meio
boludo demais. Vem pra cá. Arredondou aqui. Chegou na sua mãozinha. Faz aquele treino da mãozinha, que você vai ter que fazer muita mãozinha na sua vida. Então essa mãozinha tem que estar aí de praxe. Aqui, ó, a gente pode fazer assim uma primeira insinuação de peito, mas assim, uma insinuação de peito mais do lugar dele, tá? Não é assim pra ficar ali uma mama super avantajada, pra definir, é masculino, é feminino. Não, é só pra dar um lugar mesmo. Fazer essa parte aqui reta. O mais reto que você conseguir. Por quê? Porque aquele esquema, né? Vai ser um corpo mais quadradão. Eu gosto sempre de marcar aqui o meu joelhinho, né? Eu acho que fica mais fácil pra mim desenhar depois. Traz a coxa. Coxa também um pouquinho mais grossa, pra não dar assim tanto uma noção de acinturamento. Coxa não, o joelho mais grosso. Faz a sua perna dentro da regrinha que a prof tinha falado, comentado. E é isso aí. Tá pronto, então, a nossa criança maior. E ela vai ter 6 cabeças e meia, tá? Fez isso? Dá, assim, aquela limpadinha, né? Com a borracha. Ou com a sua limpa-tipos. A minha limpa-tipos eu perdi. Bate uma foto dele estruturado para pro. Passa uma nanquim ou uma caneta Bic preta, algo que dê pra gente enxergar melhor, né? O resultado final. Se quiser, passa por uma outra folha, ó, para ficar mais claro, para ajeitar eventuais falhas no desenho de vocês. Envia uma foto dela estruturada, uma foto dela limpa, e vocês vão ter mais uma atividade ainda. Bom, pessoal, depois de muita gambiarra, né? Acho que finalmente tá dando certo as gravações, tá dando pra ver, tá dando pra escutar. Eu sei que o último vídeo ficou ali com quase 20 minutos de vídeo, com o som estourado, assim, meio flocado, né? Eu pretendo regravar o vídeo do feminino quando tiver um pouquinho mais de tempo, para que fique mais adequado, né, a proposta, e que vocês tenham um material de mais qualidade, mas acho que agora tá funcionando melhor, tá? Vocês estão vendo parte da minha casa agora também. Gente, eu não sou youtuber, não tenho cenário. Inclusive aquela minha cama cheia de coisa, sketches, um cinzeiro de coração, um pote de iogurte pela metade. E esse foi a nossa construção da nossa aula de hoje, né? Então, além da entrega dessa folhinha aqui, o que a prof quer que vocês façam? Eu quero que vocês escolham uma dessas idades, uma dessas crianças, uma dessas estaturas, para tentar fazer, então, frente, costas e perfil. Vocês viram que a gente vai ter estruturas base muito parecidas com o feminino, com as regras básicas. Por quê? Porque um corpo, independente da idade, do gênero que a gente vai colocar nele, ele é um corpo, né? Ele vai ter a mesma mecânica, ele tem uma estrutura muito semelhante e que a gente vai só explorar essas diferenciações no croquis de moda. Então, basicamente, a estruturinha, ó, do frente, costas, perfil, vocês podem se inspirar na que a gente fez na aula passada, tá? Escolham uma idade, né? Observem a estrutura que vocês fizeram a partir daqui, e tentem fazer essa criança única, linda, fofinha, frente, costas e perfil. Beleza? Ok? Tô bem contente com os resultados da aula de hoje. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar. Se por acaso vocês não estão conseguindo acompanhar, falem com a pro. Conversem comigo, vocês conversam muito pouco comigo. Fico triste, fico em casa falando sozinha. E
Qualquer dúvida, estou à disposição. Beleza? Para semana que vem, então, a nossa entrega é um arquivo com as fotos da estrutura, a foto dos 4 corpinhos passados a limpo, e então uma das idades selecionadas para vocês fazerem as vistas frente, costas e perfil. Beleza? Beijo da Pro.